E aí pessoal, sejam bem-vindos à aula 5 do curso de Arquitetura de Computadores. Na aula passada a gente começou a falar do conjunto de instruções, né? Falamos das características gerais e como é que são as diferentes representações da instrução que você pode ter. Demos aí exemplos como é que é da arquitetura do x86, da arquitetura do ARM, né? E por fim a gente viu os tipos de instruções que normalmente um conjunto de instruções de arquitetura tem. Tá bom? Então aqui a gente vai continuar falando sobre os conjuntos de instruções, mas vamos falar agora sobre os modos de endereçamento. Então essa aula aqui vai ser bem rápida para a gente ver quais são os modos de endereçamentos que uma linguagem suporta. Então vamos falar mais sobre modo de endereçamento. Tá? O que seria modo de endereçamento? Seria as maneiras que a gente tem como referenciar um operando que está, por exemplo, na memória principal. Então a gente tem várias maneiras de a gente estar fazendo isso, né? A gente chegou a ver na aula passada, por exemplo, né, que a representação da instrução ela corresponde, né, do opcode, né, mais referências do operando. A forma como essas referências elas funcionam para estar gerando lá o endereço efetivo para acessar a memória principal, elas podem ser diferentes. A gente já chegou a ver algumas na aula passada, mas aqui a gente vai passar então os 7 tipos de modos de endereçamento que a gente tem, tá? Então são eles, né? O imediato, o direto, indireto, registrador, registrador indireto, deslocamento e pilha. Então vamos ver um exemplo antes, que a gente vai notar que alguns já foram feitos na aula passada. Então esse primeiro aqui, ó, exemplo na letra A, né, a gente pode perceber, né, que como que é o formato da instrução, né? Ela tem o opcode e ela já tem o outro campo que corresponde ao valor do operando. Então a gente chegou a ver isso quando a gente viu as formas de localização do operando, tá? Então por isso que a gente chamou esse campo de imediato, tá? Por causa que o modo de endereçamento também tem esse nome de imediato. Tá bom? O segundo exemplo aqui do nosso modo de endereçamento, ele é o direto, tá? Que corresponde exatamente quando a gente tem um endereço, né? O campo ele tem um endereço que vai levar o operando na memória. Então, esse modo a gente chama de direto. O terceiro modo, então, é o indireto, tá? No modo indireto, né? O que a gente pode ver aqui por esse nosso exemplo, né, que o campo ele vai ter um endereço que vai apontar para a memória e o valor desse endereço da memória é um endereço para a posição do operando, tá bom? Então, isso acontece às vezes em algum tipo de programa, tá bom? E é uma possibilidade de a gente estar referenciando o operando da memória. Tá bom? Então, isso aqui também depende também do uso do sistema operacional. Quarto exemplo é o registrador, né? Que esse aqui é o que a gente mais utiliza, né? A gente viu lá, né, que a nossa representação padrão, né, aqueles operandos, né, que são referenciados normalmente é um opcode único de um registrador. Então, aqui vocês podem reparar que o modo de acesso ele muda, né? Então aqui passa a ser aos registradores, banco de registradores. Então, basicamente quando você tem um ID mesmo do registrador e ele acessa lá o banco de registrador e retornando o valor, tá bom? Esse aqui é um dos modos mais acessados, tá? Reparem que nos outros exemplos que a gente viu, está sendo acessado a memória, tá? Então, da mesma forma que a gente tem o registrador, né? Vamos chamar aqui direto, a gente também tem os registradores indiretos, tá? E isso significa que nesse caso, o valor do registrador ele vai ter um endereço para um operando que está na memória, tá bom? Então, esse caso aqui é um pouco comum nas arquiteturas, né? Mas não esse especificamente, a próxima variação que a gente vai estar vendo, que é o caso de deslocamento. Esse aqui, praticamente a maioria das instruções de arquitetura implementa, tá bom? Então, qual é a ideia? Esse aqui é muito importante, pessoal. Então, normalmente, a nossa instrução, né, ela vai ter o campo do identificador do registrador e vai ter outro campo que a gente chama aqui de A. Então, o que acontece nesse modo de endereçamento? Tá? A gente diz que o registrador, ele armazena qual que é o endereço base, tá? O endereço base da região de memória que a gente quer acessar. E o A ele vai ser o deslocamento nesse endereço base. Então a gente percebe, pessoal, que esse modo aqui é muito apropriado quando a gente está querendo interar, por exemplo, em um array, tá? Numa matriz. Porque a gente tem sempre, né, se a gente for parar para pensar lá no C, né, quando a gente aloca um array, então a gente tem sempre ali o ponteiro, né? Então o ponteiro ele apontaria para o
o endereço base que está armazenado no registrador R, e o iris seria o deslocamento para cada elemento do array, tá bom? Então esse aqui, modo de endereçamento de deslocamento, é muito importante. E o último modo de endereçamento que a gente tem é o de pilha, tá bom? Que a gente vai estar adicionando aí, a gente vai estar acessando a memória que está no topo da pilha. Normalmente o conjunto de arquiteturas ele possui um registrador especial que é o stack pointer, né? o ponteiro da pilha. Então a gente sempre, nesse ponteiro da pilha, ele contém o endereço base da região de memória chamada de pilha também. Bom, então isso aqui, né, é implícito, ele não pode ser manipulado diretamente. Normalmente tem que ter instruções de push pop que a gente chegou a ver lá no final lá da última aula, tá bom, pessoal? Então vamos voltar aqui. Então vamos ver os modos de endereçamento, as principais vantagens e desvantagens. O primeiro modo de endereçamento imediato, né, ele tem esse algoritmo que o operando é igual ao valor, né, e a principal vantagem é que ele não tem nenhuma referência à memória, tá? O valor ele já é contido na própria instrução. Então isso significa que o processador ele não precisa ficar ocioso esperando, né, que a memória lá responder com um dado para ser processado, tá bom? E a principal desvantagem é o limite na magnitude do operando, no comprimento do operando, tá bom? Então, normalmente a instrução ela também tem o mesmo comprimento do endereço da memória, né? Que, como eu falei, né, 64 bits ou 32 bits, dependendo da arquitetura do processador. Então, o tamanho do endereço é o mesmo, costuma ser, tá bom? O mesmo tamanho da instrução. Então, você teria, por exemplo, esse operando aí até, por exemplo, 16 bits. Com 16 bits a gente não consegue representar muitos valores, né? 16 bits dá por volta de menos de 66 mil, né? Então se a gente quisesse operar valores com milhões, a gente não conseguiria fazer conta com o número de milhões para cima, tá bom? Então essa é a desvantagem. O segundo modo de endereçamento, que é o direto, né? Ele tem a principal vantagem que ele é simples, tá? Porque o próprio campo da instrução é o endereço, tá? Mas ele cai na mesma desvantagem do operando, tá bom? Além de que a gente vai ter que acessar a memória de fato. Então, ele, por ter um campo pequeno, a quantidade de endereços que ele consegue acessar, né, é muito limitada, né? E normalmente o sistema operacional ele possui reservas de regiões de memória, né? Então é bem comum você estar usando regiões de memória bem altas e baixas. Então isso tem uma limitação muito grande, principalmente sistemas operacionais que têm aí o suporte à memória virtual. Então isso dificulta bastante, né? E aqui é a forma de a gente estar representando, tá? Então esse aqui, ó, esse EA, pessoal, ele significa Effective Address, tá? Seria o endereço efetivo. Então como é que é calculado o endereço efetivo, né, que é lá da memória, tá bom? Então o endereço efetivo ele vai ser igual ao campo A, né? Ele é diretamente acessado pelo campo A. Bom, o nosso terceiro modo de endereçamento, né? Ele é um indireto, né? E aqui, né, no nosso algoritmo a gente já vê que ele é representado por esse parênteses, tá? Esse parênteses, pessoal, ele vai significar o valor que está no endereço de memória, tá bom? Então, o indireto, né, como a gente viu, ele é o valor, né, que está acessado no endereço que está armazenado no endereço A, tá bom? Então, qual é a principal vantagem? O espaço de endereçamento ele é grande, né? Porque o endereço ele vai estar na memória principal, e a memória principal, né, se ela suporta 32 ou 64 bits, ela vai ter maior quantidade de endereçamento. Mas qual é a principal desvantagem? É as múltiplas referências que se tem na memória, né? Então isso deixa ainda mais, deixa o processador ocioso por mais tempo, tá? O quarto modo de endereçamento, o registrador, né? A gente tem que esse modo de endereçamento é para acessar o banco de registradores, né? Então a gente tem diretamente o campo, né? E aqui não tem nenhuma referência à memória, porque é o banco de registradores, né? A memória é mais rápida, né? Mas ele tem um limite de espaço de endereçamento, né? Principalmente por causa da quantidade de bits e também, né, a quantidade de registradores são limitadas no processador. Tá? O quinto modo de endereçamento, indireto por registrador, né? Ele é acessando o valor, né? O endereço que está armazenado dentro do registrador, né? Sendo representado pelo parênteses, né? Ele tem a principal vantagem de espaço de endereçamento grande, mas ele tem a referência de memória extra, né? Então essa seria a desvantagem.
por mais que seja utilizado bastante. O sexto modo de deslocamento, né? Então ele tem essa cara, né? Então o R, o registrador R, ele é chamado de registrador base, né? E o AR, que é o outro campo da instrução, ele seria o deslocamento. Então ele é ótimo para estar implementando a interação de um array, né? Então a principal vantagem é a flexibilidade, né? Você então consegue facilitar aí o recebimento de instruções, né? E a principal desvantagem é a complexidade dele, né? Ele exige um componente de hardware, né? A gente vai ver, por exemplo, na arquitetura do MIPS, que ele utiliza a unidade lógica e aritmética para fazer essa soma do deslocamento. Tá bom? Então, por isso tem aqui a complexidade, exige então caminho de dados para estar fazendo o cálculo do endereço efetivo, tá? E o último modo, que é a pilha, né? Então, o endereço efetivo vai ser o topo da pilha, tá? Que é sempre um registrador especial. Não tem nenhuma referência à memória, mas tem um limite de aplicabilidade, tá? Então isso aqui depende também da situação, tá? Porque dependendo, se a pilha for a região de memória, a gente tem também uma referência à memória, tá bom? Mas a gente pode ter, dependendo da arquitetura, pode ter um esquema de pilha também interno aí, tá bom? Para usar uma memória local, tá bom? Então vamos ver cada modo de endereçamento então com mais detalhes, tá? Endereço, como a gente viu, o endereçamento imediato ele é o mais simples, né? Forma de operando dele é simplesmente obter o valor do operando, tá? Para ser processado. E ele é bastante utilizado para a gente inicializar nossas variáveis, né? Declarar constante, tá? Normalmente o tipo da constante ela pode ser com sinal ou sem sinal, né? Utilizando aí normalmente o complementar 2 para representar um inteiro com sinal, tá? Onde o bit mais à esquerda é o bit de sinal. Bom, então a principal vantagem, não precisa de referência de memória para obter operando. O ciclo da instrução é reduzido, pois não precisa ter acesso à memória. Então isso aí é bem rápido. E a desvantagem é o tamanho, o número restrito ao tamanho do campo de endereço, que em geral é menor que o comprimento de um Word, né, de 16 bits aí. Tá bom? Então, o endereçamento direto, né, o mais simples. O endereço efetivo ele é diretamente do campo A, tá? Mais comum lá nas primeiras gerações de computadores, e é necessário somente uma referência à memória sem nenhum cálculo adicional. Então, também tem a limitação, como a gente viu, que possui somente um espaço de endereçamento. Então, o endereçamento indireto, né, ele referencia um endereço na memória, e esse valor da memória ele é o endereço que de fato onde está o nosso operando, tá bom? Então, principal vantagem, a gente aumenta, né? Para um Word com comprimento n, é possível endereçar até 2 elevado a n operando. Então, isso permite a gente ter mais acesso à memória utilizando um espaço curto no campo lá da instrução, tá? Então, isso tem essa vantagem, mas também, né? Isso faz exigência de diversas referências a memórias, fazendo o processador mais ocioso ainda. Então esse modo aqui ele não é muito utilizado, tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem aqui um exemplo, né, de como seria o uso dele. O modo de endereçamento de registrador, né, a referência é referente ao registrador do banco de registradores, tá? Então ele é muito rápido porque você não perde, né, com ciclos de acesso à memória principal. Então o endereço efetivo é justamente o endereço do registrador e você só muda a origem onde você vai buscar, né? Então vantagem é não ter acesso à memória, só precisa de um pequeno campo de endereço de instrução, porque a gente tem uma quantidade muito limitada de registradores, tá? Isso aqui é registrador de uso geral. Então, normalmente, alguns processadores menos de 200 registradores. É muito difícil você ter arquitetura com mais de 100 registradores. É muito difícil. Então, desvantagem é a quantidade de registradores, né? O ideal seria a gente ter a quantidade de memória principal com a quantidade de registradores no banco de registradores para a gente conseguir acessar e utilizar mais vezes, tá bom? Esse tipo de memória rápida, tá? Endereçamento indireto por registrador é quando o registrador é no endereço para a memória principal. Então, ele é igual ao endereçamento indireto, né? Só que a diferença é que o endereço ele não vai estar na instrução e sim armazenado em algum registrador. Então, o endereço efetivo é só acessar o valor ali do registrador. Então, aqui não tem um problema de limitação de endereçamento, né? Porque normalmente o registrador ele segue
a arquitetura do computador, né? Então, no registrador você consegue armazenar aí, então, 32 bits. Então, poderia ter um endereço de 32 bits que poderia ser alinhado com a memória principal. E outra vantagem que ele tem é que ele usa uma referência de memória a menos quando comparado com o endereçamento indireto. Então, é por isso que o endereçamento indireto, hoje em dia, quase não é mais usado, né? É melhor você ter esse endereço no registrador que você acessa mais rápido e fica somente um acesso à memória principal. O próximo endereçamento por deslocamento, né, é a combinação do endereço base que fica no banco de registradores mais o deslocamento que fica em outro campo da instrução. Tá? Então aqui tem dois campos, né? A é usado diretamente e o R ele é o valor de referência do banco de registrador. Além disso, o endereçamento por deslocamento ele possui algumas variantes, né, que facilitam, por exemplo, o uso de vetores, acesso a locais de memória que estejam próximos da instrução corrente. Então, os usos mais comuns dele é o endereçamento relativo, endereçamento por registrador base e o indexação, né? O endereçamento por registrador base é o que a gente viu, né, seguindo essa fórmula mesmo. Então, vamos ver cada um pouco de mais detalhe. Então, o primeiro, né, a primeira variante seria o endereçamento relativo ou PC relativo, tá? Que, como o nome sugere, o registrador, a referência do registrador é a referência do registrador PC, né, do Program Counter. E dessa forma, o endereço efetivo ele é calculado da seguinte forma: ele é calculado acessando qual é o endereço da próxima instrução, tá? A gente vê lá a referência do PC e mais o deslocamento, né, que é esse campo que é referenciado por esse campo A. Tá bom? Então, qual é a vantagem de utilizar isso, né? Você explora o conceito de localidade, tá? Isso garante que, por exemplo, a próxima instrução ela vai estar provavelmente dentro da memória cache, tá? Que são as memórias mais rápidas. E também você consegue diminuir a quantidade de bits na instrução se a maioria das referências de memória estiverem relativamente próxima às próximas instruções sendo executada, né? Porque você vai variar alguns bits, então isso acaba também ganhando aí, sendo bem útil esse tipo de endereçamento, tá? O outro tipo que a gente viu, né, de endereçamento por deslocamento é o endereçamento por registrador base, né, onde a gente vai ter o registrador que referencia algum endereço na memória, e a gente vai ter um campo de endereço, né, aquele A, que vai ter um valor que significa o deslocamento da base, como a gente viu, né? Então essa referência pode ser implícita ou explícita, e a gente também explora a localidade de referências na memória, né? Porque provavelmente por causa desse deslocamento, se o deslocamento for curto, provavelmente também o próximo endereço ele vai estar na memória cache, tá? E aqui como é que funcionaria? Então A seria o deslocamento, o R o endereço base, e o nosso endereço efetivo seria A mais R. E o último exemplo do deslocamento por indexação é ao contrário do deslocamento por registrador de base, tá? A gente inverte onde que vai ficar o endereço base e onde vai ficar o deslocamento. No caso, o registrador, a referência do registrador vai conter o deslocamento e o campo de endereço, ao invés de ele conter o deslocamento, ele vai conter o endereço base, tá? E o endereço efetivo ele é calculado, né? Basta somar os dois, tá bom? Então, né, a gente tem algumas variantes do indexação, né, que, como ele é muito utilizado, por exemplo, para iterar em um vetor, em um array, né, tem algumas formas de estar fazendo esse uso do endereçamento por deslocamento. Tá? Então, a gente tem aqui o exemplo do caso da autoindexação, que no momento que você faz esse cálculo do endereço efetivo, né, somando o deslocamento que vai estar em R com o registrador, com o endereço base A, né, você soma esse deslocamento mais um, né? Então você pode fazer isso ao mesmo tempo, tá? Você vai atualizando o valor do registrador, lembrando aqui que o registrador, no indexação, ele contém o deslocamento, não o endereço base. Então outra variante, né, é o pós-indexação, né? Onde a indexação é realizada após a indireção. Esse caso aqui é utilizado quando, por exemplo, você tem o suporte com um endereçamento indireto, né? Onde você não acessa o dado diretamente, mas você é um endereço para onde você está armazenando o seu valor de operando. Então, nessa situação, né, a gente primeiro precisa acessar qual que é o valor lá da memória, né? Então a gente usa essa indireção, tá? Representada entre parênteses, e depois soma com o deslocamento que vai estar armazenado no registrador. Da mesma forma, com esse exemplo do endereçamento indireto, a gente tem
a pré-indexação, onde a indexação é realizada antes da indireção. Então a gente vai ter então que o A ele vai ter qual que é o endereço, né, de indireção. A gente vai somar com o deslocamento no registrador R primeiro, tá? E o resultado que a gente vai utilizar para estar acessando a memória. E o valor lá na memória vai ser então o endereço efetivo. Bom? E no endereçamento de pilha a gente vê que é utilizado a referência no registrador de pilha para estar acessando alguma memória. Então normalmente é um ponteiro de pilha que contém o endereço do topo da pilha e a forma de endereçamento é implícita. As instruções não incluem referência de memória e as operações são executadas explicitamente no topo da pilha. Né? Normalmente acessa, né, o operando, some e coloca no topo da pilha. Então aqui a gente vai ver um exemplo dos modos de endereçamento que tem na arquitetura do x86, tá? Antes eu vou precisar explicar para vocês um pouco como que funciona o sistema operacional, tá? Vocês vão ver quando cursarem sistema operacional que o sistema operacional basicamente ele resolve dois problemas especiais, né? O primeiro é o escalonamento de processos, né, que dá suporte à multiprogramação, que é como você ter vários programas alocados na memória principal para daí os programas serem executados, tá? Utilizando lá os processos, tá bom? E o segundo problema que o sistema operacional resolve é a gerência de memória, tá bom? Eu não vou estar entrando em muitos detalhes aqui, mas existem duas técnicas mais populares hoje em dia. A primeira técnica é a paginação e a segunda técnica é a segmentação. Então, de modo geral, a paginação ela é dividida em vários, vamos dizer que regiões, né, vários blocos que é chamado de páginas, tá? Normalmente o tamanho de uma página é maior do que uma Word de memória, tá? Maior que 32 bits e 64 bits, tá bom? E cada página ela tem tamanho fixo, tá bom? Então, a memória ela é vista como um conjunto de páginas com tamanho fixo, tá bom? Aí tem outras coisas para fazer o gerenciamento da paginação que a gente não vai precisar ver aqui. E a outra técnica, a segmentação, a memória ela é dividida em segmentos, tá? Em regiões de memória chamadas de segmentos. Mas diferente da paginação, esses segmentos eles têm tamanho variados, tá bom? Então varia bastante. Então existe todo um trade-off, né, de quando você dividir em segmentos, quando dividir em páginas, tá bom? Mas não se preocupe, vocês vão ver quando cursar a disciplina de sistemas operacionais, tá? Então eu expliquei isso porque o modo de endereçamento do x86 usa essa noção, tá bom? Então a gente pode, por exemplo, separar em duas partes, pessoal. Então primeiro, né, vamos se preocupar aqui com a parte do processador em si, tá bom? Então imagine, por exemplo, né, que a gente vai estar usando o modo de deslocamento, então ele vai ter o registrador base, tá? Mais o deslocamento. Só que a arquitetura x86 ela suporta vários tipos de dados de diferente tamanho, né? Ela oferece dados de 8 bits, 16 bits, 64 bits, então ele tem esse meio que um identificador, né? Um índice, né? A gente pode pensar no array mesmo, né? O ponteiro é o endereço base, mais aquele índice entre conchetes seria o deslocamento. Tá bom? Só que como o índice tem vários valores, tá? Na arquitetura da Intel ele executa esse passo de scaling, né? Ele vai escalar para ficar com um tamanho fixo lá de 32 bits ou 64 bits. Tá bom? Então ele faz um scaling, daí, feito esse scaling, que ele vai fazer então o que a gente viu lá do deslocamento, tá bom? Então aqui a gente vê aqui, ó, que é feito o deslocamento nessa etapa. Tá? Mas só que esse endereço, resultado, né, do deslocamento, ele não é ainda o endereço efetivo, porque você tem que saber qual é o segmento, né, qual é a região de memória que você vai acessar. Para isso, a gente tem essa segunda parte. Então, só para vocês entenderem, né, a arquitetura x86 ela prevê alguns registradores especiais que ela chama de registradores de segmento. Então aqui, né, a gente tem vários registradores de segmento, tá bom? SS, GS, e cada registrador de segmento ele vai ter um endereço base para uma outro componente do processador que eles chamam de registradores descritores. Tá? E cada registrador descritor ele vai ter um endereço base, alguns bits relacionados a acesso, tá? De privilégio, e também ao limite, né, de dados que ele consegue armazenar, tá bom? Então são registradores especiais, tá? Então, basicamente, né, a gente vai ter algum registrador base ativo no momento, né? E ele vai acessar qual é o descritor que ele tem e o endereço desse descritor, né, que vai estar aqui ativo,
né, que ele vai estar apontado pelo registrador de segmento, ele vai somar com o endereço que foi calculado. Tá bom? Então isso aqui ele dá uma ideia de endereço virtual, né? Tudo que o processador faz é um endereço que depois ele vai ser deslocado em um endereço do segmento, tá bom? Que é externo. E daí vai ter nosso endereço efetivo para estar acessando então a nossa memória principal, tá bom? Então basicamente os computadores eles têm essa complexidade para estar fazendo o cálculo do endereço efetivo na memória. Então não se preocupe, pessoal, só quis mostrar esse exemplo aqui para vocês terem uma noção, né? Se algum dia vocês tiverem que ver mais a fundo como é que funciona, tá bom? Então aqui, olha que interessante, né? As possibilidades que a gente consegue utilizar os modos de endereçamento. Então temos o modo do imediato, tá? Basicamente, todas as arquiteturas têm isso, né? Temos o registrador de operando, deslocamento, registrador do base, né? O base é interessante, tá? Normalmente a gente chama também de base quando a gente tem um registrador base mais um imediato, né? Mas aqui ele chama de base quando a gente tem dois registradores, né, que são acessados para estar somando o endereço, tá bom? Então aqui a gente tem outra opção, né, que é com 3, né? São dois bases mais um valor imediato, né? Aí temos o de escala, que é o que a gente viu, né? E assim por diante. A gente tem muitos tipos que dá para estar usando, tá bom? Então é bem complicado usar a arquitetura x86, por isso que a gente nem vai não ver muito sobre ela, tá bom? Então isso aqui é só a legenda, pessoal, da tabela anterior para a gente saber o que significa, tá bom? Então vamos... Então aqui a gente tem um exemplo de como é que seria os modos de endereçamento, né, de indexação do ARM. Então o ARM ele é bem mais simples, tá? Normalmente você tem aqui um registrador base, tá? Que vai somar algum offset, né? Que é o deslocamento, tá? Então aqui nesse exemplo, olha como é que a gente consegue representar. Né, a gente tem essa função, tá, essa instrução strb, né, que vai armazenar no registrador 0, né, e a gente tem esse modo de acesso entre colchetes RU e um valor. Né. Então isso aqui significa que o R1 ele contém o endereço base, tá, e o 12 ele é o imediato com valor de deslocamento. Então aqui como é que funciona, né? Então o endereço base ele ia estar referenciando aqui embaixo, né, com o deslocamento ele referencia aqui em cima. Então, bem tranquilo, né? E aqui tem outras formas que a gente consegue estar utilizando, né? Usando a exclamação no final, tá? E aqui utilizando no meio, tá? O que acontece, o que é a referência por valor. Então, isso aqui é só exemplo para a gente ver como que pode ser utilizado. Bom, então agora a gente vai falar dos formatos de instruções, tá? Ela é responsável por definir como é que é o layout dos bits, né? Definir a quantidade de campos e o comprimento de cada campo. Então ela inclui o opcode e indica qual é o modo de endereçamento de cada operando de forma explícita ou implícita, tá? Depende da arquitetura, né? A gente pode ver, por exemplo, né, que aquele exemplo da aula anterior, onde só tinha uma referência do operando, a gente tinha ali um modo de endereçamento implícito, né? Porque toda operação ela operava em cima do registrador accumulator, né? Do acumulador. Bom, então também é normal que mais de um formato de instrução seja usado em um conjunto de arquitetura. Então, o tamanho da instrução é um problema básico de projeto, né? Você saber como a quantidade de instruções que você vai suportar, tá? Além de quantos operandos e quais tipos de operando também, tá? Isso depende, então, de quê? Do tamanho da memória, da organização de memória, né? A gente viu como é que foi o modo de endereçamento da arquitetura do x86, tá? Devido à segmentação e paginação, ele tem toda aquela complexidade, né? A estrutura do barramento, às vezes não é tão direto assim, né? Tem sempre um hub, né? Um nó intermediário, né? Que faz alguma transformação, uma conversão de passagem de bits. Tá bom? Tem a velocidade do processador, deve ser igual ou múltiplo do tamanho de uma word de memória, tá? Deve ser múltiplo de tamanho de um caractere, né, o bit, e de números inteiros também. A outra questão que a gente tem é a quantidade de bits que a gente vai alocar para cada campo, né? Então isso vai impactar nos modos de endereçamento, na quantidade de operandos que a gente vai ter na nossa instrução, né? O registrador versus memória, o que você vai conseguir mapear no registrador, o que você vai mapear na memória. Tem o número de conjunto de registradores também, tá? Intervalo de endereço e granularidade do endereço, tá bom? Então tem algumas arquiteturas que oferecem instruções de tamanho variável. A arquitetura do x86 é um exemplo disso, tá? E tem outras que tem um tamanho fixo. Então a gente diz que uma instrução é irregular, né?
e quando tem tamanho fixo é uma instrução regular. Então as variações no opcode e referência de registrador e memória podem ser mais eficientes e compactas, mas isso aumenta a complexidade do processador. É só vocês pensarem, por exemplo, que se o tamanho da instrução é variável, mais difícil é a etapa de decodificação da instrução, porque você é bem mais simples quando você tem um tamanho fixo, né? E você tem sempre, por exemplo, os primeiros bits representando o opcode vai facilitar a implementação do processador, né? Você basta ler sempre os primeiros bits que você vai identificar o ID da função, tá bom? Então, tamanho variável é muito complicado e ele não acaba com a necessidade de relacionar integralmente todos os tamanhos de instruções com o tamanho da word, né? Então, se você tem tamanhos variáveis, você tem que prover algum meio de alinhamento de memória, né? Como a gente viu no exemplo da arquitetura x86, aquele passo de scale, né? Porque ele suporta diferentes tipos, né? Ele suporta instrução de 8 bits, 16 bits, 32 bits e assim por diante. Tá bom? O processador não conhece o tamanho da próxima instrução. Às vezes, múltiplas instruções são buscadas, né? Então tem isso também, né? Às vezes, a gente viu que normalmente o barramento é que define quantos bytes a gente trafega por vez entre a memória principal e o processador. Então, se a gente não trafega a quantidade suficiente da instrução, né? Se a instrução ela for maior, por exemplo, do que 4 bytes, então como é que o processador vai saber, né, se ele precisa de mais um ciclo para ler a instrução completa? Então é bem complicado esse tipo de arquitetura. Então vamos ver alguns exemplos de formato de instrução, tá? Aqui a gente tem o formato da instrução do x86. Então aqui a gente pode ver, ó, que por exemplo, aqui ela contém 4 bytes, tá? Então contém 4 bytes, tá? Nessa parte, aí vem o opcode, depois vem essa parte de mod R, tá bom? E deslocamento fica aqui depois imediato, tá? Então você vê que cada um desses campos eles contém ou de 0 a 4 bytes ou de 1 a 3 bytes, né? E aqui tem de 0 a 1 byte. Então tu vê a complexidade que é, né? Então esses 4 bytes normalmente é para estar tentando ajudar, né? Além do opcode, não é o suficiente para identificar a instrução. Tem esse instruction prefixes que é responsável por saber o segmento exato onde ela está, o tamanho do operando e assim por diante, tá bom? E aqui outras informações aí da instrução, né? Para saber o operando que ele está lendo de fato. Pode ser bem complexo um conjunto de arquitetura de instruções. E aqui a gente tem um exemplo do formato de instrução do ARM, tá bom? Aqui a gente vê que ele já é mais regular, né? Todos os formatos têm a mesma quantidade de bits, só que cada formato de instruções ela tem diferentes campos, ela agrupa de diferente maneira os campos dentro da instrução. Então a instrução ela tem sempre 32 bits, né? E aqui tem diferentes tipos. Então esse primeiro tipo aqui é para processamento de dados, tá? E ele possui imediato, é utilizado também para operação de shift, né? Aí tem aqui mais outro que não tem imediato, tá bom? E assim por diante, tá? Então isso aqui, pessoal, é só para mostrar um exemplo. Depois vocês podem ver com calma, né? E entender aí as possibilidades que a gente tem para fazer utilizar os formatos de instruções, tá bom? Então, resumindo o que a gente viu, então essa aula foi bem rápida, a gente viu os modos de endereçamento, né? Os 7 modos de endereçamento, tá bom? E também a gente viu como é que seriam os exemplos na arquitetura do x86 e no ARM. Por fim, a gente viu os formatos de instrução, o tamanho da instrução, falamos sobre a alocação de bits e as instruções de tamanho variável, tá? E vimos os exemplos da arquitetura x86 e do ARM. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai começar, então, a ver mais detalhes sobre um conjunto de instruções específico, tá? Que é o MIP. E a gente vai começar entendendo, então, como é que são todas essas características que a gente viu do conjunto de instruções. Tá? A gente vai ver que o conjunto de instruções do MIPS, ele segue o formato regular, ele tem poucos formatos de instruções que a gente vai estar aprendendo, né? E vamos ver todos esses tipos de instruções que são possíveis de maneira mais simplificada, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço e tchau, pessoal.